Entrevistas. O que acontece na comunidade. Começa agora. Verde Vale recebe. 7 horas e 17 minutos, 7h17 para você. Uma ótima noite. Obrigado mais uma vez de antemão pela sua presença conosco, pela sua audiência aqui no Verde Vale Recebe. Estamos começando mais um programa aqui direto do Estúdio 3 da Verde Vale FM, aqui no IP Shopping. E como nós havíamos anunciado aí ao longo da nossa programação, hoje nós estamos recebendo aqui membros da Copermin, que é a Cooperativa Mista dos Agricultores e Agricultoras Familiares aqui de Mineiros, né? Vamos falar sobre diversos assuntos, a importância dessa cooperativa na sua produção, a destinação dessa produção. E além de falarmos de toda a história da Copermin até aqui, hoje um grande advento que também nos traz aqui é falarmos com as nossas entrevistadas a respeito, né, de novas oportunidades que estão surgindo para você que é produtor familiar, que está aí na sua propriedade, no seu sítio, na sua fazenda, enfim, que quer produzir e ter uma destinação para a sua produção. Eu acho que hoje o programa vai ser muito interessante também para você. Então, desde já, a gente convida você a estar conosco, né, para acompanhar a nossa programação. E está conosco aqui hoje, e a quem já agradecemos antecipadamente, a Zenaide Jesus Almeida, ela que é presidente da Copermin. Também com a gente aqui a Sabrina Jesus Almeida, responsável técnica e administrativa da Copermin. E também a Marcilene Vilela de Souza, que é extensionista da Emater e que também faz um trabalho conjunto com esse pessoal aqui da Copermin. Então, para os nossos entrevistados, a partir de agora, é um prazer tê-los conosco. A gente vai discorrer sobre esse assunto e se você quiser participar conosco é o 984037421, é o nosso WhatsApp. Daqui a pouco também você vai tomar conhecimento dos telefones com os quais você pode então conversar e tirar alguma dúvida posteriori com as nossas entrevistadas, né? Mas a gente espera dirimir todas as dúvidas no programa de hoje. Bom, Zenaide, você que é a presidente da Copermin, é um prazer recebê-la aqui. E nós havíamos conversado anteriormente e você já nos dizia da necessidade da Copermin, vamos dizer assim, de crescer. Há hoje uma oportunidade de ofertar esse crescimento para os agricultores familiares, não só de Mineiros, mas de toda a região. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é um prazer recebê-la aqui. Parabéns pelo seu trabalho, pelo envolvimento aí da sua família também junto a esse trabalho. E o que vem ser a Copermin. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer, né, você estar nos recebendo aqui nessa noite para falar de um assunto que para mim, para nós é muito gratificante, né? Falar de agricultura familiar para mim é muito importante e é muito satisfatório, né? Então, a Copermin, né, hoje, a Copermin, na verdade, ela nasceu com esse intuito de unir os agricultores familiares para poder entregar os produtos. Na verdade, é porque o governo dispôs 30% de toda a verba que vem da merenda para poder destinar da merenda para a agricultura familiar. Então, como não tinha agricultores organizados, lá em 2011... né, a gente já tinha um grupo formado, né, de algumas entidades aqui em Mineiros, que era a Emater, Prefeitura, Creditag, Unifimes, e eu estava já imbuída nessa história, né, junto com essas pessoas, e a gente, né, viu a necessidade de criar uma cooperativa para poder facilitar para o agricultor entregar, porque as burocracias são muito grandes. E nem todo agricultor tem a disponibilidade de organizar essa documentação. E aí, sim, nasceu a ideia de criar a Copermin para poder ajudar esses agricultores. Então, esse foi o intuito de fazer essa cooperação desses agricultores para que pudesse acessar os programas institucionais, né? Então, aí nasceu a cooperativa. Bacana, daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Mas, Silênia, também é um prazer ter você conosco aqui, já é a segunda geração também já participando, né, com vamos dizer, com a Copermin. Esse projeto que nasceu e a Emater sempre vem acompanhando, a Márcia já esteve também junto a esse projeto como
já foi dito aqui através da Unifimes e da própria Emater. Hoje você está encarregada desse processo. A importância, né? Você, de certa forma, representa o que vem a ser o órgão governamental, que estrutura, que vê a legalidade, o que precisa para que as coisas andem dentro dos parâmetros legais. Como é que é trabalhar com a Coperminho? Como é que é esse trabalho para a Emater, sob a sua ótica? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Gostaria de agradecer, né, a todos pela oportunidade. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E, na verdade, assim, quando cheguei na Emater, eu cheguei em 2016, né? Sou de Mineiros, mas eu fiquei muito tempo fora e quando eu voltei, eu tive a oportunidade, né, de estar trabalhando ali, né, junto com a Márcia, com o Paulo, com a Bernadette ainda, né? E agora a Márcia está de licença, os outros aposentaram. E a gente, desde o primeiro momento, né, que eu cheguei na Emater, em Mineiros, a gente percebeu esse trabalho, né, essa importância que a Emater de Mineiros dá para a questão da agricultura familiar. E naquele tempo, né, quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de estar ficando bem próximo da Copermin, porque como eu sou extensionista social com formação em psicologia, e nós tínhamos umas questões, né, para resolver a questão de gestão mesmo, né, porque é todo um processo de amadurecimento que toda instituição passa, né, aí nós tivemos a oportunidade de estar ali acompanhando de perto resoluções de algumas questões, trabalhos, e a gente percebeu ali o quanto que a cooperativa, né, ela tinha uma base, né, muito forte, né, ela tinha um sentido, uma essência, né, voltada mesmo para a questão da defesa, né, do agricultor familiar, e que ela só, né, precisava mesmo de estar cada vez mais sendo organizada, né, logo depois a Zenaide já pegou, né, a presidência e a gente foi vendo assim a diferença que veio a partir daí, e hoje a gente está aqui, né, já como fruto, né, de um trabalho, né, que está sendo feito. Então a Emater tem muito orgulho mesmo, né, de poder sair e falar, né, do trabalho da agricultura familiar em Mineiros ser realmente assim fortalecido pela ação e atitude da cooperativa, né, e a gente está sempre caminhando juntos, principalmente no sentido assim de que a gente sempre fala, né, cooperativa não é cooperativa forte, mas são agricultores fortes, né, então a gente está sempre acompanhando para que aconteça isso, né, para que o agricultor também ele tenha o fortalecimento, não só a cooperativa, né, e a gente percebe isso na Copermin, né, e por isso que nós, como Emater, sempre nos dispomos, né, tá juntos. A Márcia sempre, né, luta, a gente sempre fala, olha, a gente tá junto, porque uma coisa que a cooperativa, ela cresceu, ela ficou um tempo dentro da Emater, né, então aí com o tempo ela pôde ir ter o espaço dela, mas a gente sabe que esse crescimento é uma coisa que a gente também quer estar sempre alcançando qualidade também, né, não só quantidade, e a gente está sempre percebendo isso e querendo fazer parte disso, né. E por isso a gente está aqui hoje. É um orgulho para a Emater realmente ter a cooperativa, né, a Copermin Mineiros. Que bacana. Sabrina, você que já faz parte aí da segunda, vamos dizer, da segunda geração, né? A mamãe está na ativa ainda, mas você já vem junto aí de copiloto. Sim. É bacana ver esse trabalho, né? E já acho que mostra como funciona essa cooperativa, qual é a visão sobre, né? E isso já dá para o agricultor que trabalha nessa seara familiar, de como funciona. Realmente é família. E é a família imbuída da produção. E você já tão nova, imbuída disso também, quer dizer, já captou a ideia e você é responsável técnica e administrativa da Copermin. E aí, como é que funciona na burocracia? É muito burocrático, tem que lutar muito, são muitos parâmetros, muitas regras, mas eu entendi que nós conversávamos aqui antes de começar o programa, que a sua função é justamente essa, né? Desburocratizar para que o produtor se encarregue somente de produzir. Como é que é o seu trabalho? Como é que você vê essa visão de produção familiar, essa coisa do cooperativismo? Boa noite, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, boa noite, agradeço a oportunidade. Então, o meu trabalho dentro da Copermin, ele começou de uma forma bem simples para a gente facilitar a vida do agricultor, como a gente já conversou antes. Só que a partir do momento que eu vi o potencial da Copermin, eu visualizei um grande crescimento da cooperativa. Então, nós passamos por adequações, nós passamos por melhorias, para a gente realmente trabalhar uma qualidade, uma padronização dos nossos agricultores. Porque uma coisa que eu sempre tive em mente é que o nosso agricultor ele sabe produzir.
Então, assim, qual é a condição que a gente pode dar para esse agricultor produzir? Então, qual é a parte que a cooperativa tem dentro dessa questão produtiva do agricultor? Então, a gente sempre bateu nessa tecla de que o nosso agricultor ele é profissional do que ele faz, então nós vamos aumentar a capacidade produtiva. Então, assim, no começo, o meu trabalho foi trabalhar a mente do agricultor para ele entender que ele era capaz de aumentar a sua produção. Então, a partir daí, a gente começou a buscar novos mercados, que é a partir do momento que a gente entendeu que, não, nosso agricultor hoje ele está pronto para realmente abranger mais mercados, a gente consegue expandir, então, aí nós fomos correr atrás. Então, hoje, o meu trabalho é captar os mercados da região total. Então, por exemplo, a gente capta mercados em Jataí, a gente capta mercado em Santa Rita, captamos mercado em Portelândia. Então, hoje eu faço essa gestão de pedidos, de controle de qualidade, porque eu sou formada em veterinária, né? Meu ramo é qualidade de alimentos e saúde pública. Então, a gente viu que era importante nós trabalharmos dentro da cooperativa o controle de qualidade, porque o controle de qualidade ele vai impedir que o alimento se deteriore mais. Então, chega nas crianças com uma qualidade melhor, se a gente trabalhar toda essa questão de qualidade no pré, né, no caso com o agricultor e também dentro da cooperativa. Então, hoje, eu faço toda essa gestão de qualidade e também a captação de recursos. Porque para o agricultor trabalhar com um edital de chamada pública é um bicho de 7 cabeças, porque realmente é muita documentação. Tem coisa lá que o agricultor não sabe nem o que é uma documentação que por onde começar. Não sabe. Então, assim, a Coopermin hoje, ela quer deixar o agricultor exclusivamente para fazer o que ele sabe fazer com excelência, que é produzir. E o resto a gente toma conta. Bom, eu acho que, para mim, também é uma curiosidade, Zenaide, no sentido seguinte. A Coopermin, ela produz única e exclusivamente para escolas, ou seja, para merenda escolar. E qual que é a gama de produtos que vocês trabalham hoje? São hortaliças, plantas frutíferas? Eu também sou meio leigo e eu vou aproveitar essa nossa entrevista para aprender um pouco sobre isso. Como é que é? Qual é o mercado de vocês? Então, o mercado da Coopermin hoje é os programas institucionais, que são o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento. O que é o PNAE, né? O que é o PAA? O PAA, o governo paga para a cooperativa e a cooperativa compra os produtos dos agricultores e doa para a assistência social, e a assistência social destina para as pessoas carentes do município. Então, assim, nós fizemos o último programa do PA que a gente fez, foi em 2021, foi no top da pandemia. A gente conseguiu entregar quase 20 mil quilos de produtos para a ação social, e a ação social destinou para as famílias carentes do nosso município. E isso, para nós, enquanto agricultor, foi muito gratificante. Porque saber que os produtos da agricultura familiar ajudou a alimentar pessoas que estavam, em vulnerabilidade, para nós foi muito importante. Então, e muita gente não sabe disso. Então, assim, foi uma coisa muito linda que foi feito através da Coopermin. Então, assim, e o PNAE é outra coisa muito importante que a gente compra dos agricultores, a gente compra toda a produção do agricultor e entrega para a merenda escolar. Então, todas as escolas do município, tanto estadual como municipal e estadual, recebem os produtos da cooperativa, que são as mussarelas, os panificados. Todos os panificados que comem nas escolas vêm das nossas agroindústrias, que a gente tem uma agroindústria de panificado, a gente tem 3 agroindústrias de queijo, mussarela, e queijo cabacinha, e queijo ralado. A gente tem uma polparia, que é a polpa de fruta. Todas as polpas de fruta que são consumidas nas escolas vêm dessa polparia, que é a primeira polparia registrada pelo MAPA na região sudoeste de Goiás. Olha só. Então, assim, e aí a gente tem também uma agroindústria de doce de leite em pedacinho. Também todas as nossas agroindústrias, elas são todas registradas. O que é do SIM é do SIM, o que é do MAPA é do MAPA, a panificadora é da Vigilância Sanitária. Então, são todas certificadas. Então, o que a Coopermin veio fazer com os nossos agricultores? Organizar os nossos agricultores, mostrar para ele que ele era capaz, que ele conseguia
ter uma agroindústria. Porque muitas vezes a gente pensa, eu mesmo, né? Eu sou sócia proprietária da Delícia do Cerrado, que é a agroindústria de panificação. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma agroindústria de panificação do porte que a gente tem hoje, né? E as pessoas, quando vai lá a nossa panificadora visitar, falam assim, eu não imaginava que fosse dessa forma. Porque o que a sociedade vê na agricultura familiar? Acha que a gente ainda é aquele agricultor que faz lá na nossa cozinha, as quitandas, que arruma polpa de fruta de qualquer maneira. Mas não. Hoje nós temos, cada um tem as suas agroindústrias para produzir um produto de qualidade, para chegar realmente a um produto de qualidade, né? E hoje a gente sabe produzir. E a gente tem também... temos 3, né, de folhagens, tem 3 produtores de folhagens, que inclui todas as folhagens. A gente tem 2 produtores de banana, tem um produtor de laranja, de melancia. Então, assim, a gente tem vários, a farinha do polvilho, mandioca. Então, a gente tem uma gama de produtos, né? E também tem muita coisa que a gente precisa, né? Por isso que a gente está aqui hoje, né? Para falar para o agricultor que tem dinheiro, é direito dele, e ele só precisa procurar, né? Ele só precisa nos procurar para que a gente explique para ele que isso é um direito dele de vender, porque muitas vezes ele nem sabe que é direito dele, que o governo federal manda esse dinheiro para ser compra da agricultura familiar, né? Então, assim, é por isso que a gente está aqui. A gente tem que mostrar para todos os agricultores familiares de Mineiros e região que ele pode entregar. E a qualidade de vida dele vai melhorar. Porque, assim, se você vê os nossos agricultores da nossa cooperativa, hoje nós temos 48 agricultores. Quando eu cheguei, a gente tinha quase 100 agricultores. Só que a maioria não produzia. O que a gente pensou? A gente precisa de produto, a gente precisa de produtor que produza. Então, a gente quer produtor na cooperativa que produza. A gente não quer volume, a gente quer qualidade de agricultor. Que tenha produtos, Nádia, eu tenho abobrinha para te vender, você quer? Beleza. Então, vamos pôr sua abobrinha para a gente... Vou ofertar sua abobrinha. Quantos quilos você pode me produzir por semana? Eu tenho condição de produzir 50 quilos. Beleza, então eu vou ofertar seus 50 quilos por semana, eu vou ofertar. Então, assim, qualquer tanto que ele tiver para me vender, eu compro, entendeu? Mas, para mim... e aí, dentro da cooperativa, com a ajuda da Emater, com a ajuda da equipe que a gente tem de assistência técnica, a gente vai ajudar esses agricultores que nem nós ajudamos os nossos 48 a chegar onde eles estão hoje. Aumentar a produção Aumentar a produção e ter uma qualidade produtiva, em escala. Porque uma coisa que os nós produtores, agricultores, não sabiam era fazer escala de produção. Você fala assim, escala de produção, o que é isso? A gente não sabia. Hoje, com a ajuda desse grupo que a gente tem, e a cooperativa, todos os nossos agricultores sabem fazer a escala de produção. Então, assim, quanto que eu tenho que entregar na semana, quantas alfaces eu tenho que produzir, quantos quilos de couve eu tenho que produzir, quantas quitandas eu tenho que fazer essa semana. Então, todo mundo sabe fazer isso. Todo mundo trabalha com as suas escalas. Com suas escalas. Então, assim, é isso que a gente quer fazer com esse chamamento aqui. Chamar esses agricultores e a gente vai ajudar eles a se capacitar para entregar, porque às vezes tem gente que fala assim, Zé, eu já queria te vender verdura. Tá, então beleza, eu quero comprar. Mas aí eu falo, a primeira coisa eu pergunto, qual é a sua capacidade produtiva? Como assim? Né? Como assim? Não, quantos quilos você pode me ofertar? Sim, uns 10 quilos. Aí eu falo, tá, mas 10 quilos para mim é pouco, né? Sim. Mas aí a gente... É por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente está aqui porque a gente precisa para 2024. Então, a gente já está antecipando, porque produzir leva um tempo, né? Então, todo produto ele leva um tempo a ser produzido. Então, é por isso que a gente está aqui fazendo esse chamamento para os agricultores, para eles já vir na cooperativa, conversar conosco, a gente ele colocar o que ele quer nos produzir, nos ofertar, e a gente dá assistência técnica para ele. A gente só não tem dinheiro para dar para ele produzir, mas isso aí a gente pode até indicar onde ele arruma. Até isso até essa orientação. Né, a gente dá até essa orientação, né? Que a gente tem aí as cooperativas, né, de crédito, que a gente tem a Creditag, a gente tem o Sicredi, né, que são todos parceiros nossos. Então, assim, até isso a gente pode indicar onde ele consegue. Né? Então, o que a gente quer mesmo é fortalecer a agricultura familiar no nosso município e região. E para quê? Para que ele venha produzir alimento. Porque eu sempre falo, Wesley, o futuro da humanidade está na terra.
e na terra que produz alimento, né? E a gente precisa disso. É por isso que nós estamos aqui hoje. É isso aí, eu acho que quem produz sabe que vai ter consumidor, não tem como não ter. Marcelene, mas diante dessa fala da Zenaide, eu acho importante, aí vem a tecnicidade, essa parte burocrática, que é um pouco diferente do que a Sabrina faz, porque você vai estar direcionado ou ligado, vamos assim dizer, às áreas governamentais, que têm essas políticas públicas, enfim, que faz esse direcionamento. E aí, no seu caso, por exemplo, há uma expansão, uma pretensão da Copermin de crescer. E aí, nessa parte governamental, nessa parte que você acompanha, vocês também fazem uma estimativa, vê esse campo, ajuda nesse sentido de fazer um crescimento ordenado daquilo que precisa? Porque hoje, por exemplo, como já foi dito, vocês têm uma produção, precisam de mercado para colocar, mas daqui a pouco, se não houver um controle, acaba por ter muito produtor, não tem mercado, tem que haver um equilíbrio entre essa produção e o mercado receptor. Aí vocês também entram explicando como é que essa coisa funciona, dando o balanceamento, vamos assim dizer. Na verdade, o Estado agora ele entrou até como um executor, né? Porque, assim, dentro da política mesmo, que é de assistência técnica, né? Que a Emater tem essa função, foi feito um trabalho, né, muito bom. A partir de agosto, né, desse ano foram contratados era para ser 120 técnicos agrícolas, né? Porque a Emater vinha sempre com uma defasagem de recursos, né, humanos, porque o grupo estava já aposentando e não tinham pessoas, né, para estar ocupando ali os lugares. E ele vendo, né, essa necessidade, esse crescimento, até inclusive o último presidente da Emater era o Pedro Leonardo, que é daqui da cidade de Mineiros, né? Ele fez uma diferença muito grande na Emater pela visão que ele tem, né, do agronegócio, entendendo que a agricultura familiar envolve também essa questão do agronegócio, né? Hoje ele até é secretário, né, da SEAPA, né, da Secretaria de Agricultura, subiu de cargo, né? Tanto que e para a Emater foi muito positivo, porque ele tomou muitas medidas voltadas mesmo para essas ações que interessa para o agricultor, né? Que interessa para as instituições como as cooperativas e associações, que é o quê? Ter aquela assistência técnica, aquele apoio. E, além disso, a inovação por parte que eu falei do Estado como executor, que ele também agora ele lançou, desde 2021, um programa, né, de aquisição de alimentos, o PA estadual, né? Ou seja, para que ele possa também comprar, né, do agricultor e fazer da mesma forma, né, ofertar aí para as instituições sociais. No caso do PA estadual, ele faz diretamente um acordo com o CRAS, né, e passa para a prefeitura e ela distribui, né, da forma como ela acha conveniente. Então, assim, a gente percebe que hoje, né, há também uma intenção assim, mais ativa por parte do Estado, não só de ficar no controle, para ver se estão fazendo, ou se estão fazendo de forma correta, se tem, né, precisa de políticas públicas. Lógico, a gente sabe que ainda tem esse papel. Porque hoje, por exemplo, a gente também fala de sucessão familiar, né? Quando você fala da Sabrina, tem a Priscila também, que é a filha da Zenaide, né, que está ligada à área do turismo aqui em Mineiros. Então, a gente percebe assim também que se nós tivéssemos, né, e se nós tivéssemos políticas públicas voltadas para essa questão de apoio, de oportunidade para o jovem, né, a gente sabe que isso ainda é uma necessidade. Então, o Estado ele tem essa visão, né, de estar vendo onde ele precisa agir, onde ele precisa atuar, né, para dar condição para que haja um crescimento e a continuidade da chegada da nova geração, para que haja mesmo, que a Zenaide falou, né, o futuro. A gente tem que pensar que são esses que estão na terra que vão realmente estar produzindo alimentos, né? Então, a gente percebe essa inovação por parte do Estado, no sentido também de não ficar só ali, né, observando, mas também tomando atitudes, capacitando, né, os seus servidores, como eles têm feito também, para que a gente possa ter esse olhar mais prático, né, para entender, porque nós estamos lá na ponta, né? Nós estamos no campo, a gente vai lá na propriedade, a gente vai no assentamento, a gente vê a necessidade. Hoje eu até falo, né, tem um programa que eu conheci na última feira, né, do Agrocentro-Oeste Familiar, que é uma grande feira, né, que acontece todo ano, e que toda a equipe aqui participou e foi em Goiânia esse ano, né? A gente percebe ali o tanto que já tem sido feito, né, programas de governo,
mesmo, né, naquela região do Val do Paraná ali, que envolve também parceria com órgãos não governamentais, né, para que aconteça mesmo de fato, porque às vezes a pessoa vai, pega um crédito, mas ela não tem um acompanhamento, ela não tem ali uma pessoa para fazer a gestão, para dar as ideias, fazer controle, né? Então a gente vê que hoje realmente é uma realidade por parte do Estado, olhar de uma forma mais clínica, digamos, mais profunda, né, e atuar. E nós agora estamos aguardando o nosso edital, né, do PAA, que vai rodar agora ainda em 2023, né, onde a gente vai poder estar falando, né, mais daqui um pouco, porque na verdade esse PAA estadual ele é menos burocrático, né, acaba que facilita um pouquinho, mas a Emater ainda entra como parceira com o agricultor, né, para a gente poder estar viabilizando aí, para que ele possa também estar, no caso, vendendo, né, para o Estado. Tá bom, Sabrina, a sua mãe disse, e também a Marcelena estava comentando sobre isso, e eu acho que é interessante ver a sua visão. Há uma gama grande de produtos que podem ser produzidos já com o mercado direcionado, o que é uma inovação, eu acho bastante interessante, sobre esse aspecto de que há uma produção e já há um mercado para essa produção ser alocada. Então, você, nesse seu trabalho que você faz ali na parte administrativa da Copermin, além de captar, né, esses novos parceiros, produtores, vocês também estabelecem, como a Zenaide falou, limites mínimos de produção, porque vocês precisam trabalhar, claro, objetivando qualidade, mas vocês também precisam dimensionar uma quantidade, porque vocês têm um mercado para atender. Como é que é feita essa dinâmica de aliar a qualidade com a quantidade e fazer as pessoas entender como é que devem produzir? Então, na verdade, o agricultor, para ele entregar para a Copermin, ele tem que ter a DAP. A DAP, ela permite que ele comercialize até R$40 mil por ano, para cada unidade executora. No caso, o Estado de Goiás é uma unidade executora, o município de Mineiros é uma unidade executora, de Jataí uma. Então, assim, ele pode vender 40 mil para cada um dessas entidades executoras. Então, o que a gente faz? A gente pega a quantidade, o valor total que ele pode produzir e vê a capacidade dele. Por exemplo, nem todo o edital que vai sair o produto, por exemplo, alface, vai sair os 40 mil de alface. Então, até por isso que a gente pega vários outros mercados. Mas, então, assim, se aqui em Mineiros não saiu o valor total de DAP para ele, ele sobrou limite na DAP para ele comercializar. Então, a gente vai destinar o restante da produção dele, porque, assim, a capacidade produtiva, a gente já vai estudando ela, porque nenhum agricultor vai chegar lá na Copermin já entregando. Primeiro, a gente pede para a pessoa fazer um teste para ver se ela tem aptidão para aquele produto, porque às vezes eu quero plantar cenoura, mas eu não tenho aptidão para cenoura. Às vezes eu tenho aptidão para banana. Então, se eu plantar a cenoura, a minha cenoura não vai dar certo. Então, a gente já orienta esse agricultor a plantar algo que ele já é acostumado a plantar e algo que ele já tenha aptidão. Porque, assim, a partir do momento que a gente fala, não, beleza, você vai entregar quanto? Eu consigo entregar, vamos começar com um valor pequeno, por exemplo. Eu consigo entregar 20 quilos por semana. Porque, na verdade, a gente tem a mentalidade de que o agricultor ele tem que saber o limite dele. E a partir do limite que ele nos dá, a gente vai estudar e ver, não, realmente, a gente pode aumentar um pouco esse limite? Não, deu certo a abobrinha, então você pode aumentar um pouco a sua produção, mas tudo vai de acordo com o que ele sabe produzir e a gente deixa o agricultor bem confortável nessa questão de, não, eu consigo entregar tanto. Porque é muito melhor a gente entregar uma quantidade menor do produto e conseguir realmente entregar no final, não dar nenhum problema, do que a gente colocar 100 quilos de abobrinha semanal e ele não consegue produzir. Então, assim, pra gente é muito melhor e confortável pro agricultor. Vamos começar com um limite pequeno? Não, ok, então eu consigo entregar tanto. É muito melhor ele começar com um limite pequeno e a gente até prefere, se for um agricultor que não está acostumado com esse tipo de produção. Então, a partir daí, a gente tem os editais, eles já saem com as especificações sobre como o alimento tem que chegar e a gente também já orienta. O alimento ele tem que chegar em saquinhos separados, transparentes, sem sujidade. Eu sou até um pouco chata e os agricultores, falam, você é muito chata nessa questão, porque realmente, até a limpeza do carro, do veículo que faz o transporte, eu dou palpite. Porque se eu vejo que ali a gente pode melhorar um pouquinho ali, então, para evitar que o alimento estrague, então a gente melhora um pouquinho.
A gente orienta, eu sempre oriento os agricultores na questão do produto chegar bem limpinho, do saquinho estar bem limpinho, da caixa que é transportado esse alimento. Porque lá na cooperativa, para você acessar o salão, você tem que estar todo paramentado, você tem que estar com propé, tem que estar com a touquinha, passar álcool em gel na mão, dependendo do produto que você vai manipular, você tem que colocar uma luva. Então, assim, dentro da cooperativa, eu e os nossos outros colaboradores, a gente já entendeu que realmente a gente precisa ter o mínimo de qualidade, né? Então, a gente orienta o agricultor, e os nossos agricultores hoje já estão acostumados. No começo foi um choque, né? Foi uma reclamaçãozinha aqui, outra ali, mas eles já entenderam que, na verdade, até facilita para eles, né? O produto dele fica melhor. A visibilidade do produto, né? Porque todo mundo, a primeira coisa que você vai comprar, você vai observar como é que ele está por fora. Exatamente. Né? Então, eu sempre assim, falo isso, né? A primeira coisa que atrai é o olhar, porque você ainda não degustou, né? Se tiver o olfato ou aquilo que emita um cheiro, uma coisa assim, é o segundo momento, não é o segundo sentido que você usa, né? O terceiro é que vai ser degustação, né? Então o produto tem que atrair, né? Isso, aí eu sempre falo assim para o agricultor, porque já teve, assim, embates muito ferrenhos. Eu falei, você vai comprar? Se você chegar lá na gôndola, você vai comprar seu alimento assim? Não, então, se você está na dúvida se você vai comprar, se você não compraria, não traga. Não traga. Então, a gente preza muito por essa qualidade. Quando o alimento chega, eu analiso as características físico-químicas para saber realmente se ele está dentro do padrão, o cheiro, a textura. A gente analisa o que a gente pode analisar. Claro que, assim, às vezes o volume está muito grande e não consegue analisar um por um. Mas a gente sempre pega amostras para a gente conseguir entregar na melhor qualidade possível. Porque a gente sabe que o nosso agricultor, hoje ele tem essa mentalidade de que ele realmente precisa entregar com qualidade. Uma coisa que muito se debate, e é uma curiosidade própria minha, eu imagino que também dos nossos ouvintes, se debate muito, se fala muito, está em voga hoje, falar sobre orgânicos, né? Então, orgânicos, inclusive, tem um preço diferenciado daquilo que tem a introdução da química. Dentro da cooperativa, desses produtos que vocês lançam no mercado, abastecem o mercado, tem essa coisa do orgânico, do químico, prevalece o orgânico? Vocês têm uma visão sobre isso? Como é que é? Então, na verdade, a agricultura familiar ela tem que andar em consórcio com a agroecologia. Porque o agricultor familiar ele não consegue produzir se ele não tiver em andamento com a agroecologia. Porque se eu desequilibrar o meu ambiente, eu não consigo produzir. Então, dentro da nossa cooperativa, os nossos produtos são todos agroecológicos. A gente utiliza, no último dos últimos casos, alguma coisa química. Os nossos agricultores já têm consciência disso. Até tem um núcleo de agroecologia da Unifimes que nós fazemos parte, então a gente sempre vem trabalhando essa questão agroecológica. Nós temos as bananas orgânicas, só que os nossos orgânicos não têm certificado, porque tem uma burocracia maiorzinha, que a Emater também já certificou, acho que 3 ou 4, né? 4 agricultores aqui na nossa região de Mineiros, que é um pouco difícil tirar o selo orgânico. Então, são poucas pessoas que têm esse selo orgânico. Na nossa cooperativa, a gente não tem nenhum selo orgânico, mas toda a nossa produção é baseada na agroecologia. A gente tem essa mentalidade, que a agricultura familiar ela tem que andar junto com a agroecologia, porque senão não existe agricultura familiar. Exatamente. O Zenande, outra coisa que eu acho também oportuno você falar é sobre a questão, diante de tudo que já foi colocado, né? A gente daqui a pouco vai falar detidamente sobre quem se interessar, como é que deve fazer, né, para entrar em contato com vocês e resolver essa parte burocrática para então partir para a produção. Mas uma curiosidade também no sentido seguinte, e os ouvintes também eu acho que vão esclarecer. Quando você estabelece, vocês já mencionaram de uma forma aqui, mais superficial, um determinado cooperado, ele vai produzir, e vocês acordam com ele, vamos supor que um produto que seja aí a cenoura. Você vai produzir, então, 40 quilos por semana. Aí estabelece contratualmente isso, quer dizer, ou seja, se você assumir o compromisso, você tem que cumprir, né? Como é que é essa parte aí? Ou seja, assumir o compromisso, há todo um texto ali, um contrato que a pessoa tem que produzir por um determinado período, porque vocês também, imagino eu, né, quando vocês têm a certeza de uma produção, vocês vão procurar mercado. E, de repente, vocês têm o mercado e, de repente, deixam de ter a produção, vocês fazem esse equilíbrio, né? Entre a demanda, a procura, a produção, e aí vocês têm que ter certezas também, né? Tem. Essa é uma das nossas maiores preocupações, né? Porque quando a gente faz um contrato com o agricultor, e o agricultor é assim, quando ele produz, ele quer entregar, né? Então, quando acontece algum imprevisto que
que às vezes acontece, não, a unidade executora fala, não vou precisar dessa quantidade, a gente procura vender para outras pessoas, para outros mercados, sabe? Então, assim, ainda bem que a gente não tem só o mercado do município, a gente tem o Estado também, então a gente consegue conciliar. E a cooperativa também já se organizou, porque que nem às vezes uma semana, era para entregar 100 quilos de cenoura. E aí a unidade falou, não, Zenaide, eu vou precisar só de 60, sobrou 40. A gente tem uma câmara fria, que a gente guarda essa cenoura na câmara fria e ela vai servir para outra semana. Então, a gente não deixa o produtor na mão. Quer dizer, o produtor não volta com esses 40 que não sobrou. Volta, porque a gente tem compromisso. A gente tem a câmara fria para isso, né? Então, assim, foi um investimento que a Sabrina, quando chegou, ela falou que era necessário, né, para a cooperativa, justamente para isso, para ajudar esse agricultor, porque o agricultor, quando você faz um compromisso, o agricultor quer saber que você vai cumprir com aquilo, né? Então, a gente faz um contrato, tanto que a gente faz um contrato, quando a gente faz um contrato com o município, a gente faz um contrato, a gente assina, e com o agricultor é a mesma coisa, né? A gente tem o compromisso de estar escoando a produção dele. É por isso, quando a Sabrina falou que a gente buscou outros mercados, foi pela quantidade de produto que os nossos agricultores estavam tendo de sobra. A gente falou, bom, então agora dá para a gente buscar outros mercados. Ampliar e buscar outros mercados. Buscar outros mercados. Foi aonde a gente foi buscar outros mercados, né? Então, graças a Deus tem dado certo, né? Os nossos agricultores têm ficado muito satisfeitos, né? Então, e uma coisa também que a gente não faz, Wesley, é pegar vários produtores de um produto só. Por quê? Porque hoje a gente tem 3 produtores de folhagem. É o suficiente para atender o nosso mercado aqui. Então, assim, se eu pegar outro produtor de folhagem, eu estou sendo irresponsável. Porque aí o produtor está contando com o que ele vai entregar. Exato. Né? Então, assim, essa responsabilidade a cooperativa tem, sabe, de não fazer isso. Então, assim, por isso que a gente está aqui hoje. Por quê? Porque eu preciso de mais alguns produtores e de alguns produtos que eu estou precisando. Porque a gente também não pode ficar só com o produtor de um produto. Porque se acontece, né, que nem aconteceu essa semana, nossos 2 produtores de couve teve problema na produção. E aí a gente teve que comunicar às unidades que a gente não pôde entregar a couve. Não teria aquele produto. Não teria aquele produto. E isso é ruim, tanto para nós, enquanto cooperativa, para o agricultor, né, também é uma coisa que foge ao nosso controle, mas aí a unidade ficou sem o produto, né, para merenda. Tem que alterar cardápio. Né? Aí tem que alterar cardápio, então é um efeito cascata, né? Quando falta um produto. Isso, então assim, tem coisa, agora a gente já percebeu, então a gente tem que ter mais um produtor de couve. Aí você fala assim, nossa, mas couve, a gente compra couve. Aí quando eu falava assim, gente, o ano passado eu estava precisando de um produtor de cebolinha. A gente, nossa, mas produtor de cebolinha, gente, cebolinha. Então, assim, são coisas que... Eu falei, mas cebolinha, todo mundo produz cebolinha, todo mundo dá conta de produzir uma couve. A gente pensa naquela produção do fundo de quintal, né? Mas, assim, então, assim, eu falo assim para o produtor se alertar, sabe? Que ele pode produzir para entregar para merenda, ele pode produzir, né? Que aí o excedente dele a gente pode vender para outro lugar, ou ele pode vender numa feira. Porque hoje, Wesley, para você ter noção... Todos os mercados, todos os supermercados, frutarias e restaurantes do município de Mineiros pegam produtos dos nossos agricultores familiares da cooperativa. Olha que maravilha, né? Por quê? Porque é o excedente que sobra que ele vende para a merenda. Vocês atendem o mercado que vocês têm que atender e essa sobra de produção vocês eles entregam direcionam. Para os mercados do município e ainda vende na feira. Nós temos agricultor ainda na feira também. Então, assim, para ver o profissionalismo do nosso agricultor hoje. Né? Porque a gente não está aqui para brincar. Sim. A gente não está brincando de agricultor. A gente é um agricultor que produz e produz com escala e produz com responsabilidade. Exatamente. Né? Então, só para fechar aqui minha fala, eu quero deixar aqui para os agricultores que estão nos ouvindo e para todos os ouvintes o que a gente precisa, Wesley. A gente precisa de produtor de farinha, porque hoje eu estou só com produtora, eu preciso de mais produtor de farinha, eu preciso de produtor de abacaxi, que a gente não tem abacaxi. A gente tem um produtor de abacaxi, mas deu um problema na produção dele, e aí, nossa, foi um transtorno, tanto para ele como para nós. Então, a gente precisa de mais um produtor de abacaxi, produtor de laranja, de melancia, mexerica pocã a gente precisa.
precisa de banana, a gente precisa de mais produtor de banana, porque vocês não têm noção quanto que as escolas pegam de banana. Porque a todos os CEMEI e creches, eles servem banana 3 vezes a semana, porque é fruta, e toda criança tem que comer fruta, né? Então, nós precisamos de mamão, a gente precisa de beterraba, de cenoura, de abobrinha, abóbora cabotiá, a gente precisa, de batata doce, repolho, chuchu, tomate, leite. A gente tem um tempo que a gente está atrás de um produtor de leite para entregar para a gente, bebida láctea e ovo. A gente precisa. Olha só a gama de produtos que a gente tem. Muita coisa. Né? Porque, assim, algum desses produtos, até o ano passado a gente entregava, que nem cenoura, beterraba, repolho, ovo, a gente entregava. Mas aí, como veio a pandemia, aí alguns produtores não conseguiram se manter na produção. Sim. Né? Então, foi muito difícil a pandemia para a agricultura familiar. Então, aí eles deixaram de produzir. Isso para a gente foi ruim, porque hoje... Essa retomada, né, agora está voltando produtor. Está voltando tudo ao normal e as pessoas... Né? E agora a verba aumentando e a gente não tem a produção. Então, por isso que a gente está aqui, porque 2024 a gente quer ter todos esses produtos com muita força para a gente poder vender e entregar para todos os... Em escala, para atender o mercado. Para atender o mercado. É por isso que a gente está aqui. Bom, já são 7h58 agora. A gente vai para um primeiro intervalo. Para você que está ligando o seu rádio agora, a gente está entrevistando aqui pessoas que compõem a Coopermim, que é a cooperativa mista dos agricultores e agricultoras familiares aqui de Mineiros. Estão conosco aqui a Zenaide, que é a presidente da Coopermim, também a Sabrina, que é responsável técnica e administrativa da Coopermim, e a Marcilene, que é extensionista da Emater e que presta essa assistência junto à Coopermim. E a gente está falamos nesse primeiro momento, aliás, né, procurando mostrar para você, o nosso ouvinte, o que é a Coopermim, a importância da Coopermim, o que ela produz. Às vezes a gente tem uma dimensão de quando fala agricultura familiar, é uma coisa de pequeno porte, uma coisa diminuta, né? Mas a gente está vendo aqui a proporção de que hoje a Coopermim tem no mercado, né? E no mercado diversificado, diga-se de passagem. Então, como também a Zenaide já colocou, e a gente vai falar detidamente sobre isso logo após o intervalo, há aqui uma gama, né, vamos assim dizer, de produtos que eles necessitam e que produtores que estão nos ouvindo podem ingressar. E aí você vai saber, você que está se interessando, vai saber como fazer, de que forma fazer, a quem procurar, para você se entender e, quem sabe, fazer parte, então, da Coopermim e atender essa demanda que, como já disseram as nossas entrevistadas, há aí uma perspectiva muito boa para o ano de 2024, com o aumento, né, da renda que foi destinada, então, para fazer a aquisição desses produtos. Então, para quem pensa em mercado, para quem pensa em trabalho, numa estabilidade, vamos assim dizer, do que eu produzo, vai ter quem comprar. Então, a Coopermim, eu diria para você, seria uma solução fantástica para você que está pensando nesse sentido. Então, a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta, então, trazendo para você o assunto, como você pode participar aí e, quem sabe, fazer parte da Coopermim. Não saia daí, a gente volta já trazendo, então, mais informações para você aqui no Verde Vale Recebe. Nós já estamos de volta, então, com o Verde Vale Recebe desta segunda-feira, hoje dia 12 de junho, né? Estamos aqui recebendo membros da Coopermim, a cooperativa mista dos agricultores e agricultoras familiares de Mineiros, né? Um dos intuitos do programa, e nós já falamos sobre isso na primeira parte do programa, era para que você, o nosso ouvinte, também tomasse conhecimento do que vem a ser a Coopermim, a sua dimensão, a sua importância aí no contexto econômico e social, não só do município, mas a gente já percebeu que é uma coisa já de região. As cidades circunvizinhas também são atendidas por essa cooperativa, tamanha a dimensão que ela tem. E daí, né, essa proposta que hoje a Zenaide também traz aqui juntamente com a Marcilene e a Sabrina, de falar a respeito dessa abertura, vamos assim dizer, para que novas pessoas que queiram produzir, que queiram ter a certeza que a sua produção vai ter um mercado receptor, tem uma Coopermim que faz esse meio de campo, faz todo esse trabalho
de qualidade, de achar o mercado para colocar o seu produto, saber que o seu produto está tendo um valor realmente que é o que merece no mercado, enfim. Então é uma cooperativa que cuida dos cooperados, cuida do mercado, como o cooperativismo traduz, né? Isso é muito importante. Então nessa parte agora, a última parte do programa, a gente vai voltar a conversar com os nossos entrevistados. Zenaide, eu acho que é importante, até para nós, assim, às vezes, incentivarmos, né, a esses que estão nos ouvindo, ter uma dimensão do que a cooperativa produz no termos financeiros, né? O que vocês colocam no mercado, o que vocês arrecadam, para ter a dimensão do tamanho da Coopermim e as pessoas entenderem e fazerem parte desse processo também. Ou seja, o que a Coopermim tem vendido, tem arrecadado no mercado? Então, Wesley, a nossa cooperativa, o ano passado, a gente fechou o ano com mais de 1 milhão em vendas. Aí as pessoas, mas 1 milhão, para nós que somos agricultores familiares, 1 milhão é muita coisa. Muita coisa. A gente fechou 1 milhão e 1,3 milhão, né, Sabrina? Eu acho que foi. Então, mais de 1 milhão. E esse ano, nós está previsto para a gente chegar a mais de 1.200.000. Então, assim, se tudo der certo, da forma que está encaminhando, a gente quer fechar mais de 1.200.000. Então, assim, a gente é gradativo, sabe? Então, assim, à medida que a gente faz um contrato, porque todo ano os contratos são maiores, graças a Deus, né? Quando a gente tem mais produto, o contrato é maior, porque aí tem uma gama maior de produto, então, certamente, os contratos são maiores. Então, esse ano a gente quer fechar aí... o meu sonho era chegar a 1,5 milhão, né? Mas a gente já fez um levantamento, né, Sabrina? A gente fez um levantamento e não vai chegar a 1,5 milhão, mas 1.200.000, 1.300.000 a gente vai chegar esse ano, né? Então, eu quero, assim, com muita convicção, que o ano que vem a gente chegue uns 2 milhões ou mais, com essa chegada desses novos produtores, sabe? Porque tendo mais produtos, mais produtor, a gente pode ofertar mais, né? E isso, para nós, enquanto cooperativa, isso é muito importante, né? Porque desenvolver o nosso agricultor, mostrar para ele que ele pode produzir, que ele tem o dinheiro que pague. E a cooperativa hoje, tudo que a gente compra dos produtores, a gente paga preço de mercado, sabe? Então, assim, tudo que a gente... o melhor mercado para se vender para esses mercados, porque tudo a gente faz cotação, então são feitos editais e o preço é muito bom. Valorizado, né? É valorizado o nosso produto. Então, graças a Deus. E a gente está aqui para isso, para continuar valorizando o produto da agricultura familiar. Né? Então, é que os agricultores se atentem para isso. Né? Então, assim, 1.200.000 para esse ano, eu já estou muito feliz, mas que o ano que vem a gente possa crescer mais ainda. Passar dos 2 milhões. Né? Já foi quase 500 mil só nesse primeiro semestre. Então isso é muito importante. Quer dizer, há uma escala progressiva de crescimento e isso se traduz, obviamente, na concretude. Marcelene, eu acho que é importante também a gente falar que tem os programas governamentais que vocês participam, que vocês desenvolvem em parceria com a Coopermim. E aí você falava de algumas siglas que eu acho às vezes importante para que o agricultor que já está ou aquele que vai vir nessa nova remessa entenda como é que funciona essa parte burocrática, né? Tem o CAF e tem o PA. Eu gostaria que você traduzisse aí para os nossos ouvintes. Tá bom. Nós citamos DAP, né? DAP, desculpa. Isso, que foi a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Isso, exatamente. Que é justamente essa terminologia usada até dezembro de 2022. Né? Aí, a partir de 2023, passou a ser CAF. Que é um cadastro do agricultor familiar. No caso do Pronaf, a DAP era mais ligada à questão de aptidão ao Pronaf, né? Era voltado para esse crédito. E aí acabava que o agricultor tinha ela como sendo a carta, né? A identidade dele, a gente fala. Agora, o CAF, ele é um cadastro que não é só para o Pronaf mas ele é para várias linhas de crédito, para que ele também possa pleitear, né, vendas para mercados institucionais e tudo. Então, é um dos pré-requisitos, né, para que ele possa pleitear mesmo, assim, para vender, no caso, para o mercado institucional, através da cooperativa, que ele seja cadastrado. A DAP ainda está valendo. Para quem já tem essa DAP, tudo ainda está, ela não venceu, ele está utilizando ela.
né? Então, não precisa sair, né, e transformar em CAF porque mudou. Não. Né? Ele pode continuar com a DAP dele. Inclusive, ela teve até uma prorrogação, né, de validade, já está ativa. E o CAF é para quem está começando, que é justamente esse que a gente está chamando, né? Que a gente está buscando para que ele venha para a cooperativa e ele venha para a Emater também, no sentido de estar passando por esse processo de se cadastrar. Né? Porque a gente sabe que o sistema está ainda em adaptação, né? Porque são aquele GovBR lá, né? Que é bastante sobrecarregado, mas assim, dá certo, né? Só ele chegar. Até, inclusive, eu quero deixar o número da Emater. Por favor. Né? E nós temos o nosso técnico agrícola, que é o Adevilson, ele é responsável por estar fazendo essa CAF. Né? E qualquer dúvida que o agricultor, a pessoa que estiver interessada e está nos ouvindo, né, também quiser tirar, antes de ir lá, ele pode nos ligar. Né? Pode ligar no 3661-5745. E também tem o número aqui do meu celular, né, que é o institucional, que eles podem também estar mandando mensagem, né, que é o 62. É 62 porque é institucional lá de Goiânia, mas tem o WhatsApp. É 98152-2359. Caso ele tenha dúvida, esse é um WhatsApp, que ele também pode mandar as dúvidas. Isso. Que você vai estar resolvendo, né? Respondendo. Isso, mas basicamente é a questão que a gente fala, ele é o pequeno ou médio, né, produtor, ele precisa estar pelo menos assim com 1 ano produzindo, né, para que ele possa fazer uma declaração do que ele já fez e que tenha pelo menos 50% da renda dele seja da propriedade. Né, e aí vai ter, são geralmente, eu poderia dizer, pré-requisitos, para que nenhum aventureiro também, né, que nunca produziu, não sabe como é que nasce uma cebola, vai querer se aventurar achando que... Por isso que, por exemplo, nós aqui da Emater, nós emitimos DAP do município de Mineiros. Né? Então, como a Coopermin também está se estendendo a outros municípios, aí quem está lá em Santa Rita, vai ser emitida uma CAF para ele lá no município de Santa Rita. De Perolândia, da mesma forma, de Portelândia, da mesma forma. Então, todos esses municípios têm, né, uma unidade da Emater que vai estar também podendo dar essa orientação e emitindo esse documento para ele. Por quê? Porque a gente preza justamente por estar verificando se ele realmente é um agricultor familiar, né, e nós vamos estar ali fazendo uma visita, checando, né, acompanhando mesmo, né, para que, como você mesmo disse, não tenha nenhum aventureiro, né. E é uma questão importante essa, porque também na do Centro-Oeste, né, foi debatido bastante, as cooperativas têm muita preocupação, né, em estar tendo mesmo aqueles agricultores que têm o perfil, né, que são agricultores, né, para que a gente possa defender, né, aquilo que a gente conhece, que tem aqueles trabalhadores que produzem de fato, né, e que precisam ser valorizados. Né, para que não sejam, né, não tenham oportunistas. Porque uma coisa também que a gente tem que reconhecer por parte da Coopermin é que ela é uma cooperativa muito respeitada, né, nesse sentido, porque a gente sabe que muitas outras cooperativas e de outros municípios, elas não prezaram por isso. Né, e acabaram que, né, se cresceram de uma maneira desordenada e lá na frente dá problema. Existe, né, porque acaba que tem órgãos de fiscalização, as coisas são feitas de forma, né, bem controlada e tudo. E quanto a isso também, o agricultor ele pode ficar assim tranquilo, né, que a cooperativa, né, a Coopermin, ela tem um perfil, né, que cuida mesmo e zela por essa parte, né, da documentação. E a Emater está lá, né, disponível para... Sempre, repita os telefones e... Para as pessoas que quiserem entrar em contato. 3661-5745. Pode, né? Eu vou estar lá, o Adevilson. E eu tenho aqui o do celular, né? Que é do WhatsApp. É 62-9152-2359. É um institucional. Pode mandar aí as suas dúvidas pelo WhatsApp. Pode. Bom, Sabrina, vamos falar da parte burocrática. Essas pessoas que nos ouviram e que agora estão interessados em aderir a Coopermin, de serem um associado, vai ter essa parte, primeiro, de recepcioná-los, esclarecê-los como a coisa funciona, né? E aí, como é que devem proceder? Entram em contato telefônico, presencialmente, dá a diretriz aí de como esses novos interessados que a gente torce e imagina que vão procurar vocês, devem fazer. Então, pode estar comparecendo na cooperativa, né, nas segundas e sextas-feiras, que eu só dou expediente 2 vezes na semana lá, ou pode estar entrando em contato pelo WhatsApp também.
E aí eu vou estar orientando, explicando quais são os procedimentos para ingressar. A gente vai estar conversando sobre a produção, vamos estar analisando a documentação. Se precisar tirar a CAF ou renovar a DAP, eu já encaminho diretamente para os técnicos da Emater. A gente vai estar norteando e também, se precisar de investimento, de crédito, a gente vai estar entrando em contato, passando o contato do pessoal dos bancos que são os nossos parceiros, para já ir direcionando esse agricultor para realmente sim ingressar. Aí eu vou conversar sobre as taxas, explicar realmente todo o passo a passo, né? Que a gente tem que ir aos pouquinhos para que a coisa flua no final, né? Então, eu posso já passar o número? É isso, e tem um endereço aqui, o endereço também, dá o endereço da cooperativa também, né? Hoje nós estamos na Avenida 11, na quadra 14, lote 13, no setor Santa Isabel, que fica ali bem do lado da quadra de esportes da Igreja de Santa Isabel, ali do lado do Beto das Iscas. Tem umas árvores frondosas lá e uma placa Copermin, lá que nós estamos localizados. Fundação? Antiga Fundação Emas. Antiga Fundação, já ia falar nisso. Antiga Fundação Emas. E o nosso telefone WhatsApp é o 649-9963-1642. Aí pode estar entrando diretamente em contato comigo nesse telefone. Nesses 2 dias que você atende, se repita, por favor, qual é o horário que vocês trabalham lá? Eu fico lá das 7 às 5 horas da tarde. A gente tem um período de almoço das 11 às 1, mas das 7 às 5 eu estou lá para receber. Quais os dias da semana? Nas segundas-feiras e sextas-feiras. Segunda e sextas-feiras. Zenaide, outra também, repete, por favor, o que você precisa de produtos, né, para que as pessoas que vão lá, que se interessaram, já tem um feeling na produção, né, daquilo que você está precisando, e aí você reforça o seu convite, no sentido de que novos associados, há espaço para esse crescimento, né? E o que vocês precisam, o que a Copermin precisa também para crescer e se robustecer? Então, a gente precisa de farinha de mandioca, precisa de abacaxi, laranja, melancia, mexerica pocã, banana, a banana prata e de fritar, tá bom? Mamão, beterraba, cenoura, abobrinha cabotiá, abobrinha verde, que é aquela abobrinha menina brasileira, batata doce, repolho, chuchu, tomate, leite. O leite é aquele barriga mole, né, que a gente antigamente tinha, né, que hoje a gente quase não vê, né? Hoje não tem mais. E o bebida láctea, que a gente fala que é o iogurte, né, mas é bebida láctea, e o ovo, tá? E é esse que a gente precisa. Esse quantitativo desses produtos que você acabou de narrar, isso é definido posteriormente, ou seja, a produção que vocês precisam são os itens, né? Isso, são os Mas itens. o quantitativo vai ser delineado conforme a procura. Conforme a procura. De acordo com a demanda. Com a demanda, também. né? Então, à medida que o produtor tem um produto, é aquilo que a gente falou. Não, eu tenho, vamos supor, eu tenho 10 cartelas de ovos por semana para entregar. Então, nós vamos vender essas 10 cartelas de ovos dele por semana. Então, assim, a gente já faz isso para ficar bom para nós e para o agricultor. E para quem está comprando também. Certo. Né? E aí tem um prazo, vocês estabeleceram assim um prazo para vocês fazerem esse aumento de produção, porque vocês tecnicamente têm que se planejar. Vocês estão com antecedência, como você colocou, planejando já 2024, mas vocês precisam ter um prazo aí também para que haja essa procura, para que vocês consigam preparar esse pessoal. Então, até quando essa procura pode ser feita? Então, na verdade, a gente precisa que até o final de setembro a gente já tenha isso tudo alinhado. Por quê? Porque, geralmente, a gente fecha contrato, a gente começa a trabalhar o contrato de 2024 em outubro, meados de outubro a novembro. Né? É o processo de chamada. Então, quando for outubro que eles nos procurarem, as unidades executoras nos procurarem, já vai falar, Zenaide, eu quero mapa de produção. Eu já tenho que saber quais são os produtos que eu vou mandar para eles. Por isso que até setembro eu tenho que saber dos agricultores o que ele vai me produzir, o que ele vai entregar para mim. Quais os itens e a quantidade que você vai poder. Porque aí primeiro eu vou mandar para as unidades o meu mapa de produção, né? Então aí eles vão falar, aí depois eles vão me mandar de volta, né? Eu preciso de tantas quantidades.
Porque a gente baseia a gente fala a nossa capacidade produtiva, né? Então eles vão falando, não, então dentro da sua capacidade produtiva, a gente precisa de tantos quilos do produto tal. Então assim, a gente manda para eles saberem que a gente tem aquela total, que se eles precisarem, a gente tem aquele limite. Até aquele limite. Até aquele limite, então eles vão se basear dentro daquele limite o que eles vão precisar para o ano. Então, como eles fazem um cardápio já anual, então eles já têm que se programar com antecedência, de acordo com os alimentos que a gente tem para ofertar. É o que você falou, é o efeito cascata, ou seja, fazem um cardápio em detrimento do que você oferta. Sim. E você depois tem que honrar com essa oferta para que o cardápio não sofra nenhum tipo de mudança no decorrer do ano, né? É isso aí. Então, é por isso que a gente precisa, até setembro. Então, assim, todos aqueles... Setembro é o prazo final, vamos assim dizer. Né? O brasileiro não precisa exercer a sua brasilidade e deixar para a última hora, né? É por isso que a gente está vindo aqui, ó, ainda estamos em junho. Né? Então, ó, vem julho, agosto, né? Então, esses 2 meses aí para que eles possam nos procurarem. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, porque para a gente poder, né, organizar ele dentro da nossa sociedade, que é do nosso grupo, que é a cooperativa, né, para a gente alinhar tudo. Né? Então, assim, eu faço realmente assim, esse chamamento, né, para esses agricultores que ainda não são, né, cooperados da cooperativa, que não estão assim, no nosso grupo, né, que venham fazer parte do nosso grupo, nós estamos aqui porque a gente queremos fortalecer ainda mais a agricultura familiar. Né? E é por isso que nós nos propomos a fazer isso. É fortalecer o agricultor familiar do nosso município e da nossa região. Né? Tanto que, para mim, Wesley, enquanto agricultora familiar, é importante eu estar aqui nesse momento, que a agricultura familiar de Mineiros ele é referência no nosso estado. Né? A Coopermin ganhou um certificado de cooperação, né, de quanto ele faz a diferença aqui para a agricultura familiar de Mineiros. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando, né, nós fomos reconhecidos, fomos convidados a receber esse título, né, na Agro Centro-Oeste, porque a gente realmente tem feito um trabalho com responsabilidade, né, e a gente tem dedicado. Né, dedicado ao trabalho da agricultura familiar. Né, e eu fico muito feliz quando eu vejo um agricultor familiar meu comprando um carro zero. Né? Então, assim, esse é o objetivo final, né? Que todo mundo melhore a sua condição de vida, né? Produza, saiba produzir, saiba que o seu produto vai ter um valor justo e essa renda vai melhorar a sua qualidade de vida, né? Não faz sentido a cooperativa crescer se o agricultor não cresce. Exatamente. Esse é o nosso lema. Que o agricultor cresça, mas que a cooperativa vai crescer junto com ele. Mas primeiro quem tem que crescer é o agricultor, não é a cooperativa. É ele que fortalece, É ele que fortalece tudo. Ele que é a base, Ele né? é a base. Esse é o cooperativismo. Esse é o cooperativismo. Olha, eu fiquei deveras inebriado com o conhecimento que eu adquiri com vocês, assim. Não que eu não dimensionava no tamanho necessário, né? Mas eu acho assim que a Coopermin, ao meu ver, ela tem um tamanho muito maior do que eu imaginava, realmente. Eu imagino que a maioria dos leigos que nos ouvem também saem satisfeitos, né? De saber que temos uma cooperativa dessa envergadura, que trabalham dessa forma, que tem essa seriedade na condução do processo, né? E que vocês já estão atingindo não só Mineiros, mas cidades circunvizinhas. Quer dizer, esse crescimento é um crescimento sólido, a gente vê pela seriedade com que vocês estão passando aqui todos os dados relativos à cooperativa. É um caminhar, é um processo, né? E um processo que a gente observa é um processo sólido, né? Crescer de uma forma dimensionada para que lá na frente também não é só o tamanho, é a qualidade, como vocês ressaltaram nas falas de vocês aqui. Sabrina, prazer ter recebido você aqui, saber que você está engajada também, desde já nesse processo, né? A gente já vê aí uma sucessão, né? Tem a sua irmã que cuida também, eu já comecei a acompanhar algumas coisas com ela do turismo ali na região do Pinga Fogo. Então, é uma família imbuída, né? Realmente nesse sentido. Quer dizer, está no sangue, corre na veia, e eu acho que tem tudo para dar certo quando advém desse processo, né? Parabéns a você pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo que a Coopermin também está se transformando também, claro, com o seu trabalho. Eu agradeço, né? Assim, para mim é muito bom falar da agricultura familiar, é que nem a minha mãe falou, né? Para a gente é um prazer falar da agricultura familiar, mostrar como é que é o nosso trabalho, realmente mostrar a seriedade do que a gente faz. Então, é só orgulho para mim. Zenaide, olha, prazer também saber que você está à frente.
e que a Coopermin já atinge essa dimensão que hoje atinge, a gente sabe, dada a competência sua, das suas filhas, do seu esposo, que está ali também nos acompanhando aqui, amigo de longa data, acompanhado com o pessoal da Emater, ou seja, vocês estão cercados de pessoas que estão imbuídas de um mesmo objetivo, né? Fico feliz de saber que temos uma cooperativa desse porte a nível familiar, quer dizer, proporcionando renda, qualidade de vida para esse pequeno produtor que talvez não tenha o foco. Hoje a gente vive num país, e aqui nós estamos numa região eminentemente agronegócio, mas é de grande dimensão. E às vezes quando você fala do pequeno, né, não sabe que o pequeno, às vezes, unindo as forças, pode produzir. E mais ainda saber que uma pessoa do Mineirinho, né, do bairro Mineirinho, né, minha colega de infância, de outrora, nascemos ali e fomos criados ali, atinge uma dimensão. É mais uma alegria, foi um prazer recebê-la aqui. Parabéns pelo seu trabalho e que a Coopermin, o céu seja o limite. Obrigada, né? Então, assim, eu fico muito grata por estar hoje à frente da Coopermin, né? Eu falo que nada acontece na vida da gente por acaso, né? Então, quando me escolheram para estar ali à frente da cooperativa, né? Eu ainda fiquei assim meio na dúvida se ia dar certo ou não, né? Mas quando você ama o que você faz com excelência, né? Então, assim, e aí todo mundo fala, não, vai dar certo, e graças a Deus deu certo e tem dado certo. Mas só tem dado certo, Wesley, porque eu não posso deixar de ressaltar, eu tenho agricultores que confiam no nosso trabalho, agricultores que produzem com excelência, sabe, que têm o compromisso do cooperativismo e que amam o que faz. Então, assim, tudo o que a Coopermin é hoje é graças a esse agricultor, que deu o sangue por aquilo ali, né? E tem dado. Então, assim, então é por isso que a gente está aqui, porque a gente precisa de mais pessoas, né? Para reforçar mais ainda esse trabalho nosso. E que venham com esse pensamento. Que venha com esse pensamento de ser, né, cooperado, que seja unido, porque a gente precisa disso. A gente precisa de gente para fortalecer, não para dividir. Exatamente. Né? É isso, a gente precisa, é aquilo que a gente sempre falou. A gente precisa de qualidade, né? Não de quantidade, assim, de qualquer maneira. Exato. Né? Então, parabéns mais uma vez, nós que agradecemos. Marcelina, você também, com o seu trabalho lá na Emater, a gente sabe da dimensão e da importância dessa instituição que você hoje trabalha. A gente sabe do trabalho que a Emater sempre teve no estado de Goiás. E eu acho que a importância de vocês em direcionar, mostrar os caminhos, dar essa tranquilidade governamental para aquele que está ingressando no processo é de grande valia. E quando há receptividade por quem executa esse trabalho, eu acho que tranquiliza muito mais ainda quem às vezes vai começar a produzir numa escala maior, como foi dito aqui, né? Mas ter esse apoio, esse auxílio de como fazer, de que forma fazer, onde ir, isso é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho lá e que você continue também auxiliando essa turma aí da Coopermin. Tá certo. Eu que agradeço, né? Assim, é um privilégio mesmo a gente estar podendo, né, estar junto com o agricultor familiar e ainda de uma forma organizada, né, institucionalmente, como é com a Coopermin, né, e os demais parceiros, né, que a gente sabe que a agricultura familiar ela é bem cercada de fortes instituições, né, que tem feito a diferença, né, e a Emater é uma delas, né, e assim, o que até gostaria de deixar um recado, né, para o agricultor, aquele que às vezes ainda não tem esse hábito de vender, né? Tá ainda naquela incipiência, tá um pouco inseguro. Então, eu acho que a Emater, ela representa isso também, né? Para esse que quer começar, né? E porque aquele que está na cooperativa, que também tem o excedente, nós também, né? Estamos ali para estar recebendo eles, porque eu quero falar, né, da questão do PAA, que a gente também já vai estar lançando edital na próxima semana. Nós também vamos ver se o nosso coordenador regional lá Rio Verde vem para a gente fazer um programa aqui no rádio, até a gente com certeza, combinar, né? Porque, na verdade, a gente percebeu que faz diferença na vida, né, do agricultor quando tem um projeto mais assim ousado, né, ativo, e que ele pode começar, né? E a partir do momento que ele começa, que ele vê que ele é capaz, né, que ele tem condição de produzir em escala, né, que ele tem uma instituição séria que vai poder estar acompanhando ele, que ele vai estar seguro, que ele vai produzir, vai ter quem comprar, né, tudo isso, né, acho que quando ele começa ali, né, pela Emater,
né, dentro dessa visão, né, que a gente quer dar mesmo, como você falou, de segurança, de apoio, né, isso a gente cumpre o nosso papel, né, nosso papel social, inclusive, né. Então, é com alegria, né, que eu estou podendo falar aqui, quero falar mais, né, porque a gente quer, assim, marcar mesmo, assim, uma época, um momento agora para o agricultor, para o produtor, né, porque a gente tem falado, né, que a questão do alimento é uma questão séria, né, a segurança alimentar é uma questão séria hoje, né, então a gente precisa já estar consciente, né, do nosso papel, né, para essa questão do alimento, né, e fazendo de uma forma, né, cada vez mais profissional, né, como a Zenaide já falou, e também de uma forma humanizada, né, porque a gente sabe também que precisa estar levando, né, o alimento para aquele que não tem condição de comprar, né, então o PAA, ele também atende a essa necessidade. Então, né, então vocês podem estar ligando, né, nós também vamos estar vindo nos rádios aí para falar sobre quando sair o edital, mas a gente já pode adiantar, né, que é R$15 mil por agricultor, né, ele vai poder vender, né, o produto dele até o limite de R$15 mil, no período de 1 ano para ele fazer a entrega, né, e é bem mais simples, né, como a gente já conversou que ele precisa da DAP, no caso do CAF, ele vai precisar de uma inscrição estadual, porque ele precisa tirar a nota, né, mas a Emater faz o cadastro dele, depois a gente acompanha a entrega, ele traz para nós um termo de recebimento e tira a nota fiscal, eu mando no e-mail para a CEAPA, ele dá um número da conta dele e o dinheiro já cai na conta dele, né, tudo que ele vender. O menos burocrático possível. Isso. Então, a gente faz mesmo só um acompanhamento. E isso também porque a gente quer que ele tenha autonomia, né? Para que ele possa saber que ele tem condição de ir lá vender, de ir lá pegar o dinheiro, de tirar a nota, né? A gente só vai acompanhar, né? Guiar ele nesse processo. Então, é com muita alegria mesmo, né? Que a gente, né, esteve aqui debatendo, falando, né? E sendo, como é que eu falo, uma conversa legal, né? Muito interessante para todos nós. E obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez, então, a vocês, aos nossos ouvintes, a você, Zenaide, a Sabrina, a Marcelênia, agradecer também a presença do esposo da Zenaide, seu Misson, que está ali, também a Priscila, o pessoal que quer saber do turismo ali na região do Pinga Fogo, né, eu indico a Priscila, sabe tudo daquele Pinga Fogo, né, que é uma região fantástica, né, eu gosto muito, apesar de não estar indo lá recentemente, mas assim, é uma região que muito me encanta, e sempre que tem oportunidade, gosto de ir. A Priscila conhece tudo, cada buraco daquele lugar, né? Então, obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado aos nossos ouvintes, a vocês que estiveram conosco aqui, que assim como eu, aprenderam um pouquinho mais sobre o que é a Coopermim, a dimensão que essa cooperativa hoje já tem, a importância dela, não só para esses 48 associados, esses cooperados, mas, enfim, para esses que vão chegar com uma estrutura dessa dimensão. Eu tenho certeza que tivemos aqui uma agradável surpresa e que isso realmente transforme a realidade dessas outras pessoas que com certeza vão atender esse chamamento, sabendo que há uma tecnicidade aqui amparada pela Emater, que há uma família envolvida, imbuída do crescimento dessa Coopermim de uma forma séria, concreta, sólida, né? Então, acho que é tudo isso que aquele que produz precisa ter, né? Esse arregimentar de forças para que ele, como disse bem a Sabrina, a gente cuida dessa parte burocrática, para que ele cuide daquilo que ele sabe fazer, que é produzir, né? Com a tranquilidade de saber que tem as pessoas cuidando ali daquela parte que talvez ele não tenha tanto desenvoltura, mas tem aquelas pessoas, que é o caso da cooperativa, que cuida e são pessoas que vão cuidar da melhor forma possível. A você, nosso ouvinte, muitíssimo obrigado mais uma vez por terem estado conosco em mais uma edição do Verde Vale Recebe. Próxima segunda-feira nós estaremos de volta aqui do Estúdio 3, direto do IP Shopping. Vamos estar conversando com o prefeito. A Leomar Rezende vai estar conosco aqui. Vamos estar falando das obras no município, né? As participações do município nas várias frentes, na questão do esporte. Vamos tocar também na questão da Coopermim, vamos ver como é que está o trabalho, né, da prefeitura junto a essa cooperativa, é muito importante para o município, enfim. Todos os assuntos que são pertinentes à nossa população, à nossa comunidade, a gente quer trazer para cá para debater e levar
ao seu conhecimento, que sempre nos dá o carinho da sua participação. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima segunda-feira. Para você que é de namorado, né? Vamos aproveitar o restinho do dia 12 de junho, né? Ainda tem aí vários locais que foram anunciados hoje na programação da Verde Vale, onde você pode comer a sua pizza, o seu lanche, o seu jantar, enfim. Então, para quem é de namorado e tem o seu namorado, vamos aproveitar, né? A gente deseja a todos uma ótima noite, uma excelente semana. Verde Vale recebe e volta, então, na próxima segunda-feira, contando sempre com a sua audiência e também com a sua participação. Fiquem todos com Deus.